O número de desigrejados na pandemia aumentou assustadoramente. Por quê? Por causa da comodidade que foi criada pelo não deslocamento para um local, para um lugar mesmo, né? Um endereço, uma geografia para poder você estar. Então essas pessoas já tinham esse desejo de ficar quieto em casa, de participar ou de assistir um culto, né? Assistir. Porque ninguém ninguém faz o culto a Deus só numa televisão. Não. Você consegue uma vez, duas, mas você não consegue. Sua atenção vai para uma coisa, vai para outra. Tem o ambiente da fé que nos estimula. Então, nessa pandemia, pessoas começaram a fazer isso por força da enfermidade que estava aí fora. Não pode ir. Então, todos nós vamos ficar em casa. Ok? Muitos esperavam que o dia que essa pandemia acabasse seria um retorno maciço. Né? Teve gente que até colocou aqueles memes de pessoa entrando na igreja, gritando, fazendo festa. Grande engano. Foi um retorno lento, foi um retorno difícil e está sendo um retorno muito, muito, muito a conta-gotas para muitas pessoas. Sim. Então isso, eu gostei da palavra que você usou, dormente. É algo que já estava em nós. Que só foi estimulado por esse momento que a gente viveu e ainda, de certa forma, estamos vivendo. Então essas pessoas disseram assim, já quer saber? Eu posso ser igreja em casa, eu fui por 2 anos, Deus não mandou um raio na minha cabeça, minhas finanças não acabaram, meus filhos estão aí, o casamento está aí, enfim. Então, pode ser assim? Essa é a coisa que eles começaram a perguntar. E pode. Respondendo simplesmente, pode. Você não vai estar na sua casa, Deus vai mandar um raio na sua cabeça porque você está na sua casa. Não. Pode. Mas deve? Não deve. É este o propósito? Não é este o propósito. Então o ponto é que nós estamos respondendo, nós estamos dando... Se nós estamos fazendo a pergunta errada, não tem jeito de dar uma resposta certa. Porque a pergunta é o seguinte... Então pode ser desse jeito? Essa pergunta é errada. Porque poder pode, não tem ninguém dizendo que não pode. A pergunta deveria ser... Deve ser dessa maneira? Esta é a maneira que agrada a Deus? Esta é a maneira que Deus planejou? Aí a resposta é um redundante não. Não é esta a vontade de Deus, não é esta a maneira que Deus planejou. Não deve ser assim de maneira nenhuma. E o senhor tem um background de aconselhamento, de psicologia também. Eu tenho notado, pastor, muitas dessas pessoas que se afastaram da comunhão, que se afastaram da igreja, né, de estarem juntos em um ambiente que é contagiante, que a presença de Deus é clara, é mais empolgante, um aumento até mesmo e um desenvolvimento de uma depressão. O senhor vê uma coisa linkada à outra? Mateus, uma das características dos psicopatas, por exemplo, pode fazer uma pesquisa. Porque eu sei que você vai falar assim, não, tem um ou outro que... Ok, um ou outro são exceções. Sim. A vasta maioria dos psicopatas eram seres antissociais. Eram pessoas antissociais. Sim. Eram introspectivas, eram separadas, viviam na sua... Quer dizer, a vida comunitária, ela é terapêutica. Sim. Ela faz bem para nossas emoções, ela faz bem para nossa psique, ela ajuda um desenvolvimento saudável das nossas emoções, porque a vida em comunidade, ela gera muitas emoções, ela gera amor, ela gera preocupação, ela gera raiva, ela gera culpa, mas ela gera também a resolução dessa culpa, entende? Então a vida comunitária, ela é essencial para o desenvolvimento completo, holístico do ser humano. Você tira a pessoa desse ambiente, eu não sei se você já ouviu isso, eu cresci ouvindo isso muito, né? Como cristão, é assim, o crente é como uma brasa. Se você afasta ele do braseiro, ele fica lá aceso, mas em pouco tempo ele apaga. E é verdade, o apagar aqui é o extinguir do brilho da vida em comunidade. Em comunidade a gente se ama, a gente se ajuda, a gente se fere também, mas a gente também se cura, né? A gente carrega um ao outro. A Bíblia tem algo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Algumas pessoas dizem que chega a existir 60 dos mandamentos recíprocos na Bíblia. 25, 28 eu já vi.
60 eu acho um número bem alto, mas dependendo da tradução da Bíblia, pode. O que são esses? Né? Orem uns pelos outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, suportem uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Isso só é possível em comunidade. Então eu acho que gera muitas descompensações emocionais. Onde é que isso vai desembocar? Porque a palavra depressão, ela às vezes é tomada no sentido mais forte da palavra, né? Sim. Mas desde uma tristeza a algo que nos faz escolher estar sós, tudo isso é uma depressão. Sim. Então eu acho que a ausência de relacionamentos promove isso. A ausência de relacionamentos na comunidade da fé, muito mais. Por exemplo, você conhece uma pessoa, é até uma pergunta mesmo, e você pense nisso, ouvinte. Você conhece uma pessoa emocionalmente saudável, estruturada, que vive só? Nenhuma. Eu não conheço. Aliás, os que eu conheço que escolher viver só são um poço de dificuldade.